Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord, let the earth praise the Lord, praise the Lord, let the people rejoice. Now I can record. Are you streaming? I can record. Nas costas. Deixa 10 centímetros. Ótimo, obrigado. I have decided to follow Jesus. Wake up. Cause before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me, the cross before me, the world behind me. Ah, eu vou pegar sua Bíblia para ouvir. Acho que bom, né? Olha, já lê sua Bíblia. Vai com a Elisa. Tá com a Elisa. Elisa, dá Bíblia, sai. Ah, é. Legal. World behind me and rocking for me. The world behind me, the rocking for me. The world behind me, the rocking for me. I'm turning back. We have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Linda música. The cross will carry till I see Jesus. My cross I carry till I Essa música é bem American Country Style, né? Bonitinha. no turning back. No turning back. Beautiful song. A Jesus Cristo, estou servindo, eu não desisto. A voz angélica, né? Ela vai Jesus Cristo, não volto, não volto. Chame, faz amigo. Os perigos se deixarem, os pais e amigos atrás não volto, não volto, não. That's revenge. Daniel, Chinese is nice. You have it Chinese. Can you see?
Hoje te amo, like então isso, Que linda, né? Ah, So many languages. at least God and Jesus understand all the languages, right? German? Yeah, in German? Do you know it in German? I know, but it's too difficult for everybody. No, it's just you. Know in your heart. That's possibly ótimo. Do you know in French, amor? No, I don't know in French and I don't know how to sing. You don't know it by heart. We can sing two, three better in this one. Two, three, seven. Mas depois eu tenho que falar com ele porque eu estou feliz de ver meu violão servir e parece muito simples, então eu tenho que aprender também a fazer isso. Parece, né? Depois eu quero cantar com você. Ah, What's você the vai way? vestir do casamento. We will work on it. Ah, Não é só se esforçar para melhorar. eu faço muito esforço, mas quando eu até sabia que eu falava, não, não sei muito. Nunca, nunca é tarde. Eu acho que a gente quer aprender a lição para a próxima e 9 horas é muito cedo. E talvez fazer só 2 refeições no dia. Não, estou falando assim, pensando A gente alto, tem que conversar. para que seja foco com Jesus e sem estresse. Vamos conversar. Yeah? We are all priests. Depois a gente fala, a gente tem tempo. Ano que vem. And everyone can bring songs, right? It's not only my mom and dad. Yes, please. 237? Yes, I haven't heard this one. No. King of kings, we will glorify you. We will glorify the Lord of Lords, who is the great lion. Lord Jehovah reigns in majesty. We will bow before His throne. We will worship you in righteousness. We will worship Him alone. By the King of Kings, we will glorify the glorify the Lord of Lords, who is the great lion. Lord Jehovah reigns in majesty. We will bow before His throne. We will worship Him in righteousness. We will worship Him alone. Don't sing He is Lord, but in Portuguese, Glória para sempre. Em Deus, Senhor. But we start with Glória para sempre. Glória para sempre. Glória para sempre. Yeah, He is Lord. Ele é o Senhor.
o Senhor, Aleluia. A Jesus, Senhor, de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o filho da vida. E conversará o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, ressurreição, Ele é o Senhor, todo se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. Que tu és o Deus da criação. Every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. One more minutes to go. Okay, esperar ainda. Up to you. Makes no difference. One more. Lord Jesus, we want to bless your lordship, your kingship, your throne, your law that you are proclaimed, that you announced and you showed us at the cross. That this is the center of our worship. You are the center of our worship. And that this is what you did at the cross. Coming soon, Jesus. Amen. And help us to you watch over. Obrigada por esse dia, Pai. Obrigada por estamos reunidos aqui em Teu nome, Senhor, nome sobre todo nome. Obrigada, Senhor, que Tu és o Rei, o único Deus verdadeiro,
Obrigada, Senhor Jesus. Somos poucos aqui, mas é o teu nome que adoramos, Senhor. Adoramos o Cordeiro que ressuscitou, que está no trono reinando, que vai vir, que vai nos buscar, Senhor. Aguardamos, Senhor Jesus, que vamos nos encontrar nos ares, Senhor. Essa é a nossa oração, Senhor. Que vamos nos encontrar, Senhor, para estar para sempre contigo, Senhor. Abençoa esse tempo juntos, Pai, que a tua palavra, Senhor, que os céus se unem com a terra, Senhor. Venha o teu reino, Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, Senhor. Que nossos corações possam se prostrar a ti, Senhor. Que nossos corações se dobrem na tua palavra, Pai amado. Que todo o espírito contrário, Senhor, que seja quebrado, repreendido no teu nome, Pai. Que haja, Senhor, corações quebrantados, receptivos, Pai, para a tua palavra, para o que tu queres falar. E não só falar, mas fazer, porque é power. Defines poder, Senhor, nas tuas palavras. Tem poder, Senhor. Tu estás aqui, Senhor. Tu estás aqui. Tu mesmo faz a tua obra, Senhor. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Eis-me aqui, ó Deus. Amém. Yes, Lord, we thank you and praise you for being among us today. We thank you for life, for the life you gave us, and for the cycle of life, and this new day as an opportunity to give you our lives again, and you renew our desire to follow you and to grow in your purpose, Lord. And today is a special day because one of us will join us for the first time giving you his life, and we praise Achim and we pray for Achim, and it's a glorious day for having Achim today declared he wants to give his life to you, Lord. So open our hearts, we can embrace him and rejoice with him for this glorious step and event for his rebirth. Thank you, Lord. We love you. Amen. Thank you, Lord, that you have called us, that you have called Hashem. We have heard your voice, but Hashem have heard your voice also. And thank you that you have given us a new life. We are born again in you, Lord. And I praise you for that to be doing Hashem's life. Also, born again in you, Lord. He is your property, and he has given his life to you, Lord. And we are able to manifest it that today, and you the Baptist. We can manifest what you has done in his life, Lord. So, we pray for you. Manifest what you have done in Hashem's life, and you have also done it in our lives. So we also thank you for what you have done in our lives. Amen. Amen. We can praise you together that you are a Lord of Lords. And that we can lift up your name. Thank you for this day. Thank you for gathering us together here. And we give this time to you, Lord. Amen. Pray that we can listen with open hearts and receive the word. And that we can also change our lives, Lord. Amen. That you will change, continue to do not look backwards or go from going forward instead, Lord. Continue with you, because you have called us and you have still called us to follow you every day. Step, Lord. Father, we also want to know ourselves. And today I want to thank you for all answered prayers. How wonderful you are in every single detail in the story of our lives.
And I cannot believe that Achim is sitting here. This is a miracle to me that only you can orchestrate. The way you've been orchestrating Achim in my life is unbelievable. And I want to thank you for the manifestation of all thoughts, of all wishes, of all prayers. And I needed to be on my knees to pray out to you, God. And I want to thank you that you heard my prayer. How wonderful you are and what a Father you are that we can rely on, that we can just find shelter and freedom. And I want to thank you that you are the bread of life and that we can eat from you. And I want to bless Daniel and Shiro that are the giver of this bread as well. That translate for us that our hearts can follow, that our souls can be fed. And I want you to bless both of them and their wives and everybody that is supporting this group and helping me. I am so grateful that we can be among those nice people. What a blessing we have to be together today. And I also thank you for the weather. You opened the sky. And you opened the sky in our King's dream. And we see the sky opens here. And I know that you're among us, Jesus. And please bless every single one in this room where we need it, where we need answered prayers. For that I ask in your name. Amen. We'll do this in German before my English is not that bad. Translate into English. Dear God. Ja. Na, du machst auf Deutsch, oder? Auf Deutsch. Okay, Bin ich Also. festgestellt habe. gut. Dear God, ich möchte dir danken Dear God, I would like to thank you für alles, was du mir sehr ermöglicht hast. for everything you allowed me, Dass ich die ganzen netten Leute hier treffen durfte. as I can meet all these nice people here today, Dass ich heute den Tag erleben darf, that I can live the day today, den ich in Taufe habe. Dass du mir den richtigen Weg gezeigt hast, that you showed me the right way, mich umgekehrt hast aus Tschüss. der Dunkelheit, that you turned me around away from the darkness, dass ich endlich den Weg beschreiten darf, der für mich vorgesehen ist. and that I can finally step on the way that you planned for me. Ich werde mich nie wieder in die entgegengesetzte Richtung bewegen. I will never turn back, Und ich werde in deine Richtung weiterlaufen. and I will continue walking in your direction, In die Ehrlichkeit. in your holiness and the honesty, Und werde für dein Licht, für deine Größe kämpfen. and I will fight for your light and your greatness. Ich werde mich zu dir begeben und ich werde mein Leben heute mit meiner Taufe wieder in deine Hände geben. I will go to you, and I will give you my life today in your hands, So dass Satan und das Böse keine Chance mehr so that the evil have no chance over me anymore. Ich möchte dir danken, dass du es mir ermöglicht hast, dass ich Christine wieder treffen durfte. And I would like to thank you also that you allowed me to meet Christine again, Dass ich diese wundervollen Menschen hier aus der Bibelgruppe kennenlernen durfte. and that I were allowed to meet all these nice people in this group. Ich möchte dich bitten, dass du alle hier Anwesenden segnest And I would like to ask you to bless all persons present here für lange Zeit, for a long time, dass du den Segen über Christine und mich legst, dass And wir that you- gemeinsam that you bless Christine and myself with our relation, that we can spend a long time together. Ich freue Amen. mich auf meine Taufe nachher. I'm looking forward to my Alles baptism, Böse davon fernhältst, damit And- ich diesen Weg problemlos beschreiten kann. and that you keep away all evil so that I can start wholeheartedly in your direction. Beschütze meine Mutter und ihren Please. Freund Dirk. Please protect my mother and
her friend Dirk. Beschütze meine Nichte und meinen Neffen Julius und Rabea. Protect my niece and my nephew Julius and Rabea. Rabia. Beschütze die Freundin von Julius, Maya. Protect the friend of Julius, Maya. Segne und beschütze meine ganze Familie, die in Köln lebt derzeit. Protect and bless my whole family that lives in Köln, actually. Schütze alle Anwesenden hier im Raum. And protect all present people here today. Amen. Im Namen Jesu. In the name of Jesus. Amen. 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 Oh. Yes, Lord, we want to thank you that all of our stories are like Achim's story, where we were in the kingdom of darkness and you pulled us out and you brought us into the kingdom of your beloved Son. Lord, we praise and worship you today. We thank you for giving us life, for giving us your word that cleanses us, Lord, and that refreshes our mind, Lord, so that we can see the truth and we can learn from you, Lord, and we can eat of you and we can be fed by you, Lord. Thank you so much, Lord, for your mercy in all of our lives. Thank you that you brought us together here. Lord, we ask you and we declare today that you are our Lord, you are our God, and we sanctify you as Lord in our hearts, Lord. And I pray that you may open our eyes, that you may continue to teach us, Lord, and to show us what the truth is, Lord. Nothing in this world is comparable to your beauty and greatness, Lord. Thank you so much, Lord, that you chose us, that you are so kind and loving with us, Lord, that you guide us and your word really shows us the way, Lord, so that we don't deviate to the right or to the left, Lord. But we thank you that you've protected us, that you've kept us to this day. Amen. We pray over this time together that you may really open our ears and our eyes so that we can see you, Lord, because without you, we cannot do anything. We cannot see anything, we cannot live, Lord. So we pray that really be with us today, Lord. Amen. Show yourself, reveal yourself to us today in a fresh way, Lord, so that we can be fed today, Lord. Amen. In your name we pray. Amen. Amen. Let us open our Bibles. Book of Hebrews, chapter 5, part 1. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1. For every priest taken from among men is appointed on behalf of men in things pertaining to God. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, In order to offer both gifts and sacrifices for sins, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. he can deal gently with the ignorant and misguided, since he himself also is beset with weaknesses. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. And because of it, he is obligated to offer sacrifices for sins, as for the people, so also for himself. E, por esta razão, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. And no one takes the honor to himself, Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, but receives it when he is called by God, even as Aaron was. senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. So also Christ did not glorify himself so as to become a high priest, but he who said to him, "You are my son, today I have begotten you." Assim, também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz:
Just as he says also in another passage, you are a priest forever, according to the order of Melchizedek. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. In the days of his flesh, he offered up both prayers and supplications with loud crying and tears to the one who was able to save him from death, and he was heard because of his piety. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. And having been made perfect, he became to all those who obey him the source of eternal salvation. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Being designated by God as a high priest according to the order of Melchizedek. Tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Concerning him, we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. For though by this time you ought to be teachers, you have need again for someone to teach you the elementary principles of the oracles of God, and you have come to need milk and not solid food. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. For everyone who partakes only of milk is not accustomed to the word of righteousness, for he is an infant. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. But solid food is for the mature, who because of practice have their senses trained to discern good and evil. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Chapter 6, verse 1. Capítulo 6, versículo 1. Therefore, leaving the elementary teaching about the Christ, let us press on to maturity. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito. Not laying again a foundation of repentance from dead works and of faith toward God, of instruction about washings and laying on of hands, and the resurrection of the dead and of eternal judgment. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. And this we will do if God permits. Isso faremos se Deus permitir. For in the case of those who have once been enlightened and have tasted of the heavenly gift and have been made partakers of the Holy Spirit and have tasted the good word of God and the powers of the coming age, and then have fallen away, it is impossible to renew them again to repentance. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Since they again crucified to themselves the Son of God and put him to open shame, for ground that drinks the rain which often falls on it and brings forth vegetation useful to those for whose sake it is also tilled, receives a blessing from God. But if it yields thorns and thistles, it is worthless, and it's close to being cursed,
and it ends up being burned. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. So my burden is on this expression. Let us press on to maturity. Assim, o meu cargo é sobre essa expressão de nós avançarmos para a maturidade. And we know that this expression is surrounded by a context. E nós sabemos que essa expressão tem que ser ver dentro de um contexto. So the writer encourages his readers to go on, to advance. O autor encoraja os seus leitores de avançar. And this encouragement appears when he finds a difficulty with his readers. Esse encorajamento aparece quando ele encontra dificuldades com seus leitores. So he wanted to explain further about our Lord Jesus Christ. E o autor quer continuar a explicar mais sobre Jesus Cristo. And he wanted to explain that there was a change in the priesthood. E ele quer explicar que tem uma mudança no sacerdotismo. So they were raised up in a system of worship. E os leitores foram elevados num sistema de adoração. But now a new time had come. Mas agora um novo tempo chegou. Before that time, God had spoken to men many times. Antes desse tempo, Deus falou muitas vezes para a humanidade. And in different ways. E de diversas maneiras. Through different channels. Por canais He diferentes. spoke through types. Ele falou por tipos. And then he spoke through prophets. E também falou por profetas. He spoke through the creation. Ele falou através da criação. He spoke through so many things and agents for a long time. Ele falou por tantas coisas diferentes e agentes por muito tempo. But now it came a time when God wanted to speak through Jesus, his son. Agora chegou o tempo que Deus queria falar através do seu filho, Jesus. All those things before that were just shadows. Todas as coisas antes disso eram apenas sombras. But when our Lord Jesus Christ came, mas quando o Senhor Jesus chegou, then reality came. A realidade chegou. Then truth came. Verdade chegou. Then grace came. E graça chegou. And those Hebrew readers, the first readers of this epistle, e esses hebreus, os primeiros leitores desta carta, dessa epístola, they were having difficulty in change. Tiveram dificuldades em mudar. From one system to another. De um sistema para outro. They were attached to the shadows. Eles estavam ainda atrelados às sombras. They couldn't come to the reality. E não podiam avançar para a realidade. So everything else, those ceremonies and rituals, they were shadows. E em todas essas cerimônias e rituais eram sombras. Tinha sombras. Physical meeting places, they were shadows. Estes lugares de encontro físicos eram sombras. Those human leaders and ministers were shadows. Estes líderes humanos e ministérios eram sombras. Because one day the true light would come. Porque um dia a verdadeira luz chegaria. And when the true light comes, so we don't look at no one else.
E quando chega a verdadeira luz, a gente não olha mais para ninguém. Now, through Jesus Christ, we are able to connect with God directly because He is God. E através de Jesus nós podemos olhar diretamente e conectar diretamente com Deus, porque Ele é Deus. That's why when we gather together, we don't need a physical place dedicated for that. E é por isso que quando nós congregamos, nós não precisamos de um lugar físico dedicado a isso, porque Ele está presente. Of course, we can meet at a meeting place, at an auditorium. Claro, podemos nos encontrarmos num lugar de encontro, como um auditório. We can also meet in a house, Nós podemos também nos encontrarmos numa casa, but we can meet at the park, mas podemos nos encontrar num parque, around the lake, em volta do lago, in the bus. no ônibus. Why? Por quê? Because now God has come to us in Jesus. Porque Deus veio a nós através de Jesus. This is His name, Emmanuel, God with us. Este é o seu nome, Emmanuel, é Deus conosco. And after our Lord has done His work on the cross now, and then He sent His Holy Spirit is always with us. E depois que Deus fez a sua obra na cruz e mandou seu Espírito Santo, o Espírito Santo permanece com a gente. Never again we are alone. Nunca mais estaremos sozinhos. Never again we need human guides. Nunca mais nós precisaremos de guias humanas. Never again we have to ask people what we should do. Nunca mais deveremos pedir a outros homens o que fazer. Because now the answer to all our questions dwells within us, in our heart. Porque agora todas as respostas às nossas perguntas está já alocado no nosso coração. And those Hebrew readers, they were having difficulty in leaving behind the old system. E esses leitores hebraicos tinham dificuldades de deixar para trás o velho They sistema. had that religions impregnated in their minds. Eles tinham a religião impregnada nas suas mentes. And because of that, they were not going ahead. E por causa disso, eles não conseguiram avançar. And then the writer of the book of Hebrews wanted to explain to them much more about the greatness of our Lord Jesus E é por Christ. isso que o autor deste livro queria contar para eles muito mais sobre a grandeza do Senhor Jesus About the Cristo. power of our Lord Jesus E Christ. sobre o poder de Jesus Cristo. About the love of our Lord Jesus Christ. Sobre o amor de Jesus About the Cristo. beauty of our Lord Jesus Christ. Isso, a respeito da beleza do nosso Senhor Do you see Jesus that Cristo. this new religion has nothing to do with human things and rituals? Vocês estão vendo? Essa nova religião não tem nada a ver com homens e os seus rituais. It is an emptying of ourselves to be filled with Himself. É o esvaziar de nós mesmos para sermos preenchidos dele. It is to have our eyes filled with His person and glory and work. É por encher os nossos olhos pela obra e glória dele. And especially is to see Him as where He is now in heaven. E em particular é de nós vermos onde ele está agora no céu. See not only His ministry for us here on earth, Não apenas o ministério dele aqui para nós na but terra, also see His glorious future and perspective in heaven, mas também o seu futuro glorioso no céu, when He will accomplish everything to God and Father, quando ele realizará tudo para ele e o Pai, when He will establish a kingdom, a universal kingdom, quando ele estabelecerá um reino universal, when He will be enthroned as the Lord of glory, quando ele estará entronizado as the Lord of glory. como o Senhor da glória. That means much, much, much more than just being saved. É muito mais do que ser salvo. It's much more than just having eternal life, though this is glorious. Tem muito mais do que ter uma vida eterna, mesmo que isso seja glorioso. But this is an invitation to be His companion in His glory. É um convite para sermos o companheiro dele na sua glória. And that includes reigning with Him, not only here in the Spirit, Isso inclui reinar com ele, não apenas aqui no Espírito, but in a near future for a 1,000 years period.
mas também num futuro próximo para um período de 1000 anos. That means not only shining before 200 people or 300 people, Isso quer dizer não apenas brilhar na frente de 200 pessoas, but shine in eternity with eternal glory. mas brilhar na eternidade com glória eterna. To be of those who have suffered with our Lord Jesus Christ here on earth, De estar entre aqueles que também sofreram aqui nessa terra and one day be able to reign with our Lord for all eternity. e um dia ser capaz de reinar com o nosso Senhor para toda a eternidade. So you see, it's much, much, much more. Então vocês veem, é muito mais. But then, when the writer to the book of Hebrews wanted to explain more about Jesus, Mas quando o autor desse livro de Hebreus queria explicar mais sobre Jesus, he met a difficulty. ele encontrou dificuldades, So they were slow to understand. porque eles estavam devagares em entender. Because they have passed many times as Christians, Porque passaram... Não entendi. many years as Christians, Eles passaram muitos anos como cristãos and they should have grown. e deveriam ter crescido, They should have attained a stature of full-grown man. deveriam ter atingido um estatuto de maturidade de homem adulto, They should have achieved maturity or perfection. deveriam ter atingido maturidade ou perfeição, But unfortunately, they were in need of someone to teach to them the basic things again, the ABC. mas infelizmente eles precisaram alguém que reensinasse tudo do início. And the writer says, no, don't do that. Let's go on. E o autor fala de não fazer isso, mas ao contrário, de avançar, Press on to maturity. de continuar Let us para a maturidade. Walk in such a way that the life of Christ may really fill our lives. E de caminhar de tal maneira que a vida de Cristo nós possamos senti-la como nossa vida. And that we may live to express this life. E que nós possamos viver na expressão desta vida. Not to express ourselves, Não na expressão de nós mesmos, but to express Himself. mas na expressão dele. So that when we are here on earth, people don't see us mainly, De maneira que quando estamos aqui neste mundo, as pessoas não estão vendo apenas a nós mesmos, but they see Christ in us. mas também possam enxergar Jesus, Cristo em nós. Not our qualities or our wisdom or our ability, Não as nossas qualidades, nossa sabedoria ou qualidades, but that people will see Christ in us. mas que eles possam ver Cristo em nós. And seeing Christ, they can see God in us. E vendo Cristo, vendo Deus também em nós. Now, we are trying to help you, brothers and sisters, to read the Bible. Agora estamos tentando, irmãos e irmãs, de ler a Bíblia. So that when we are gathered together, Assim, quando estamos reunidos, we try to supply you with some information that otherwise would be very difficult to get. estamos tentando lhe dar informações que, em outro contexto, seria difícil de conseguir. So we always say that listening to the message is good, it's important. Assim, nós sempre falamos que escutar a palavra é bom, é importante, But above all, you should go yourself to your Bible and be able to read it. mas antes de tudo, você deveria ir à Bíblia e lê-la. We always like to think we don't want to convince anyone of anything. Nós sempre gostamos de pensar que não é de convencer ninguém sobre nada. You see, so it's God Himself who has to work in your life. Estão vendo? É Deus, Deus mesmo que tem que trabalhar na sua vida. Sometimes we like to try to convince people, you see, Às vezes nós tentamos convencer as pessoas and we try to change people. e nós tentamos mudar as pessoas We try to accelerate God's process in people's lives. e tentamos acelerar o processo de Deus na And we vida das forget that pessoas. God has sent His Holy Spirit. E nós esquecemos que para isso o Senhor mandou seu Espírito Santo. Is it the same as if you had a baby É o mesmo que quando tem um bebê and you start saying, should you grow, please?
E que você pedir ao bebê de crescer. Have you already Por favor. grown now? Please, can you improve? E que seja adulto, por favor, improve. Ridiculous. É You ridículo. see? Oh, please grow, baby, grow. É igual se a gente pedisse o bebê crescer, cresça, bebê, We cresça. don't need to do that. Não precisamos fazer Because isso. if we trust the Holy Spirit, Porque se confiamos no Espírito we Santo, just show to the new believers the source of life. nós apenas mostramos para o novo crente a fonte da vida. And the source of life is not human pressure. E a fonte da vida não é pressão humana. The source of life is Jesus Christ E a himself. fonte da vida é Jesus Cristo em pessoa. You cannot have faith if you have never seen Jesus. Você não pode ter fé se nunca viu ou encontrou Jesus So Cristo. don't ask people, oh, please, can you please have faith? Então não peça às pessoas de acreditar e ter fé. Just show them Jesus Só mostre para elas Jesus through the written word of God. através da palavra escrita de Deus. And the word of God will be used by the Holy Spirit. E a palavra de Deus será usada pelo It Espírito is like Santo. a sword. É igual uma espada. And this word is going to change the life of the new believers. E esta palavra mudará a vida dos novos crentes. Don't worry. Não se preocupe. Our God is a living God. O nosso Senhor, o nosso Deus é um Deus vivo. Our God does his own work. O nosso Deus faz o próprio trabalho. So we are only So, called to present Jesus Nós estamos apenas instruídos de apresentar and Jesus help them to read the Bible. e os ajudar em ler a Bíblia. That's what we are doing today, E isso que estamos fazendo hoje, on this weekend. neste final de semana. Our brother is helping us, O nosso irmão está nos ajudando and the sister. e a irmã, And so we try to help you to read the Bible. e nós tentamos ajudá-lo em ler a Bíblia. And we try to help you to find the meaning of some expressions that otherwise would be very difficult. Estamos ajudando-lo em achar palavras que em outro contexto seriam difíceis de achar. For example, when you read dull of hearing here in verse 11, chapter 5, verse 11, Como, por exemplo, quando você lê chapter 5, verse 11, capítulo 5, versículo 11. the dull of hearing, the last word of the phrase. Last expressions. Tardios em ouvir. Yeah, so maybe you don't know what that means. Possivelmente você não sabe o que isso quer dizer. And then we say, oh, because you are only able to understand basic things. E aí achamos que é apenas porque você é capaz de entender coisas básicas. So when it's written, you need milk, E quando está escrito que você precisa leite that and not solid food, e não alimento sólido, it is because spiritually speaking, the word of God is our food. é porque espiritualmente é a palavra de Deus que é o nosso alimento. And if you only understand basic things, this is like milk, spiritually speaking. E quando você ainda iniciante, coisas básicas que você pode entender. But one day we expect that you are able to eat solid food. Mas se espera que um dia você poderá comer alimento sólido. That means you can understand the deeper truths in the word of God. O que quer dizer que você será capaz de entender verdades mais profundas na palavra de Deus. For example, if you only understand the kingdom, Por exemplo, se você quiser entender o reino, if you only understand the kingdom, se você quer apenas entender o reino, this is milk. é leite. But if one day the Lord open your eyes Mas o dia que o Senhor abrir seus olhos and you understand the mysteries of the kingdom, e que você entender os mistérios do reino, this is solid food. isso será alimento sólido. If you only understand grace, Se você entende apenas graça, this is milk. é leite. But if one day you understand responsibility, O this dia, is solid food. o dia que você entender que é responsabilidade, será alimento sólido. If you only understand gift, Se você apenas entende dom, this is milk. é leite. But if you understand reward, Mas o this dia, is
solid O food. dia que você entender a recompensa, será alimento sólido. So if you are not trained spiritually, Assim, se você não tem treinamento espiritual, ou não está treinado espiritualmente, you're not able to discern deeper truths of the Word of God. você não é capaz em discernir palavras mais profundas da palavra de Deus. And then we also mention of this issue of perfection. E também tem menção aqui dessa noção de perfeição. So when you read perfection, you should never think of sinlessness. E aqui quer dizer que quando você lê sobre perfeição, não deveria entender sem pecado, ausência de pecado. So the only one who is sinless is our Lord Jesus Christ. O único que é sem pecado é nosso Senhor Jesus Cristo. So how can we understand that our Lord Jesus was perfected? Então, como podemos entender que o nosso Senhor Jesus foi aperfeiçoado? That means he was made complete. Ele foi feito, ou ele se tornou completo. He was made proved and approved. Ele foi feito provado e aprovado. So now, E agora, there is another expression I'd like to try to explain to you this morning. tem uma outra expressão que eu gostaria de explicar a vocês hoje. It is the expression that he says, a foundation of repentance. É a expressão, o fundamento de arrependimento. So, because I like how it is written here, because it says a foundation, not the foundation. Eu gosto como está escrito aqui, porque está escrito uma fundação, um fundamento e não o fundamento. Because we know that the foundation of Christianity is our Lord Jesus Christ himself. Porque nós já sabemos que o fundamento mesmo do cristianismo é o nosso Senhor Jesus Cristo. He said, I will build my church upon this rock. Ele diz, eu edificarei a minha igreja sobre esta rocha. And this rock is our Lord Jesus Christ himself. E essa rocha é Jesus Cristo, ele mesmo, em pessoa. Not a teaching about something you have to do, like laying on of hands or baptism, though this is important. Não é um ensinamento como fala, colocar as mãos, Laying on of hands. imposição de mãos, But ou it is a batismo, person, you see? mas é uma pessoa. So we invite you for a living relationship Mas estamos convidados para uma relação viva, with the living God, o relacionamento vivo com o Deus vivo, through a living faith através de uma fé viva in the living Son of God. e com o Filho de Deus vivo. So you see, it is God guiding you, Assim vemos que é o Senhor nos guiando, not men. não homem. It is God being the authority on your life, É Deus que é a autoridade sobre sua vida, not men. não os homens. It is God convincing you of the truth, not men. É Deus te convencendo sobre a verdade, não o homem. It is Christ revealing himself as a reality within your heart. E é Cristo que está se revelando como uma realidade no seu coração. So that's why we believe the foundation of Christianity is our Lord Jesus É por Christ, isso que acreditamos que o fundamento do cristianismo é o nosso Senhor Jesus Cristo. his person, Sua pessoa, his work, sua obra, his glory, sua glória, his kingdom, seu reino his greatness. e sua grandeza. It is Jesus, 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 Jesus. É Jesus, 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 Jesus. Christ, Christ, Christ. É Cristo, Cristo, Cristo e Cristo. And then, how can we understand this word foundation here? Então, como podemos entender melhor essa palavra fundamento? I would suggest we go back to chapter 5 Sugiro que voltemos para o capítulo 5 and read that expression called elementary principles of the oracles of God in verse 12. e que nós lemos novamente essas questões e princípios elementares da obra de Deus, dos oráculos de Deus. So that means instead of saying not laying again a foundation,
Isso quer dizer que de não pôr a base, de não lançando a base novamente das obras, So when you read the Bible, assim como quando você lê a Bíblia, you read elementary principles of the Word of God. você lê princípios elementares da obra de Deus, Word of God. oráculos de Deus, palavras de Deus. Yes. So, and then you see here that this text would be therefore leaving the elementary teaching about the Christ Se vê aqui que o texto, então, seria de deixar os ensinos elementares de Jesus, Yeah, should leave behind the first teachings about the que Christ, deveria deixar para trás os primeiros ensinamentos sobre Cristo, and you should not lay again those elementary principles of the Word of God, e não deveria lançar novamente esses elementares princípios da palavra de Deus, because these are Old Testament, like let's say, concepts. porque isso são conceitos do Velho Testamento. This was known by all the first readers of this part of the Bible. Esses velhos conceitos eram conhecidos pelos primeiros leitores da Bíblia. So we don't need to lay it again, Assim, nós não precisamos colocar essas bases novamente. because though they are the foundation of Christianity, a foundation, not the foundation, Embora que esses elementos sejam fundamentos ou parte dos fundamentos do cristianismo, they are not Christianity, you see? eles não são em si cristianismo. In the same way as when you build a house, you have the foundation is not the house. E da mesma maneira, quando você constrói um fundamento de uma casa, a fundação de uma casa, a fundação não é a casa. So the house is something you build upon the foundation. Assim, a casa é construída em cima da fundação da casa. So when you think of those 6 things here, Quando você pensa nessas 6 coisas aqui, like repentance from dead works and of faith toward God, como arrependimento de que é? End of verse 1. Foundation of repentance from dead works and of faith toward God. Chapter 6, verse 1. 6:1. Dessas 6 coisas, como arrependimento das obras mortas e da fé em Deus. So this is the first pair, okay? Okay? Then you have instruction about washings and laying on of hands. E depois vem as instruções, o ensino sobre batismos e a imposição de mãos. And then you have resurrection of the dead and eternal judgment. Depois vem a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. So you have those 6 things. Então tem essas 6 coisas. And all of them were widely taught in the Old Testament. E todas elas foram extensivamente ensinadas no Velho Testamento. So as we mentioned in the past, they were worshiping and serving idols. E como nós mencionamos, no passado eles estavam adorando ídolos. So they have to repent. E agora tem que se arrepender. They have to change their minds. Tem que mudar sua mente. And they have to believe in the living God. E tem que acreditar num Deus vivo. And then all those nations of antiquity, they had to learn how to abandon the idolatry. E assim, todas essas antigas nações ou nações da antiguidade tinham que aprender em abandonar a idolatria. And especially the people of Israel. E particularmente o povo de Israel. They had to abandon idolatry. Tinham que abandonar a idolatria. And only serve the living God. E apenas servir o Deus vivo. So that it took so long for them, about 2,000 years. E isso tomou muito tempo para eles, aproximadamente 2.000 anos. Or if you think of the nation of Israel, 1,400 years. E no caso da nação de Israel, 1.400 anos. So one day they learned that there is only one God. Assim, um dia eles aprenderam que existe só um Deus. The creator of heaven and earth.
o Criador dos céus e da terra. And we should only worship this true God, E nós deveríamos apenas adorar este verdadeiro not Deus. images, Não not imagens, idols, não ídolos, not gods made of wood and stone and não metal. os deuses feitos por madeira ou pedra. They finally learned it Eles finalmente aprenderam isso and they put their faith in God. e colocaram sua fé no Senhor. And also, then there is the second part I'd like to help you to read, because in some Bibles it says in verse 2 instruction about baptism. A segunda parte desses 6 elementos que eu queria ajudá-los a ler diz aqui o ensino de batismo e da imposição de mãos. So I like this translation here because it says about washings and laying on of hands. Eu gosto dessa tradução aqui porque fala de washings, que aqui é batismo e imposição de mãos. But the word baptism means immersion. A palavra batismo quer dizer imersão. But washing means when you wash yourself like a shower or wash your hands. E o washing em inglês quer dizer lavar, lavamento, Yeah, even to wash. de lavar, como lavar as mãos, Wash something. de lavar alguma coisa. And laying on of hands. E a imposição de mãos. And this instruction about washings then is not baptism. E essas instruções sobre lavamento que não é batismo, These are just rituals or ceremonies. é apenas rituais ou cerimônias. And the meaning of this washing means that if you are in a fellowship with the living God, E o significado desse ato de lavar, quando você está em comunhão com Deus vivo, you have to walk accordingly. You see, you have to have a clean life, a pure life. você tem que ter uma vida pura, uma vida de acordo com esse princípio. That means the way you walk should express your faith. E que a maneira de você andar ou viver deveria ser a expressão da sua fé. That means if you say you have God in you, Quer dizer que se você disser ou expressar que tem Deus em ti, you should express it in your behavior. você deveria expressar isso na sua atitude. So you see an external behavior compatible with the internal life you have. E a sua atitude externa deveria ser compatível com sua vida e de acordo com sua vida interna. And then the laying on of hands Então, e depois a imposição de mãos speaks of that heavenly gift or power that transforms you. fala do poder divino que te transforma. So laying on of hands was in the Old Testament like a picture of something from God being transferred to you. No Velho Testamento, a imposição de mãos era uma imagem de alguma coisa divina ou de Deus que estava sendo entregue a você. So, and then this was an Old Testament teaching. E isso era um ensinamento do Velho Testamento. It was it was a practice also in the time of the New Testament. Também era uma prática no tempo do Novo Testamento. But these are just rituals, just external things. Mas apenas como ritual, como coisa externa. So, for example, this is not baptism. Isso não é batismo. Because the baptism couldn't say baptisms in plural. No, there is one baptism. Porque não se podia falar batismos no plural, porque tem apenas um batismo. It is the baptism in the Holy Spirit. É o batismo no Espírito Santo. When, because of the work our Lord Jesus Christ has done on the cross, por causa da obra que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Then we are able to be baptized in the Holy Spirit. É por causa dessa obra que estamos que somos capacitados em sermos batizados no Espírito That Santo. means we are immersed in the Holy Spirit. Que somos estamos sendo imersos no Espírito Santo. And also we can drink of the Holy E Spirit. que nós podemos beber do Espírito Santo. It is the Holy Spirit in us.
o Espírito Santo em nós like a source of life. como uma fonte de vida. It is the Holy Spirit around us as involving us. É o Espírito Santo em nossa volta, nos englobando. So what to say about the baptism itself when we are baptized in water? E que tal então a respeito do batismo quando somos imersos em água? This is a ritual. É um ritual, It is a ceremony. é uma cerimônia. We are not saying that it is not important. It is important. A gente não está falando que não é importante, porque But- é But importante. the reality is something that happened within you by faith in the work of our Lord Jesus Christ. You see? A realidade é o que aconteceu em você com sua vida com Jesus Cristo. Because if you just go into the water, Porque se você apenas entra na água, you go in dry, você entra seco you come out wet, e você sai molhado. nothing happened, you see? Nada aconteceu. Because there are lots of people in the beaches go into the water, Muita gente dry, na praia entra na água, going out wet, entra seco e sai and molhado. they are as unbelievers as they were before. You E see? eles continuam Nothing não crentes, nada aconteceu. So when something really happens, E quando alguma coisa realmente when acontece, you are linked by faith, que você está assim conectado, coisas que estão conectadas com fé, when you are linked by faith with God, que você está you are linked with God conectado, by faith, que está conectado com Deus por fé, and then it is the faith that works. é a fé que trabalha em você. So as a consequence of this faith, E em consequência desta fé, now you want to obey. que você quer obedecer. And then you let yourself to be baptized. E aí que você se deixa ser batizado. Because then it is the consequence of having understood something. É a consequência de ter entendido algo. It's the consequence of having received something. É a consequência de ter recebido The algo. life Christ now living in you. O Cristo vivo agora vivendo em Then you você. understood, okay, now Christ lives in me. E aí que você entendeu que agora o Cristo vive em For mim. the first time I'm conscious of this truth. E é a primeira vez que eu estou consciente sobre esta verdade. God is real. Deus é vivo, Not only é real, verdadeiro. not only real in nature, Não apenas na natureza, in the sun, ou no sol, in the trees. nas Now God is árvores. real in me. Ele é verdadeiro dentro de mim, é And He real. revealed Himself through Christ. E que ele se revelou através de Cristo. And then Christ has ordered me to be baptized. E que Cristo me ordenou, me deu ordem de Not ser any man, batizado. oh please be baptized. No, 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 no. E no. não é qualquer homem, não. Let God do His work, Deixa o Senhor fazer sua and He obra. will do. E ele vai. And one day you say, okay, I want to obey. E um dia você falará, eu quero obedecer. Now, having understood, Tendo entendido isso, then you left yourself to be baptized. aí você se That's deixa ser batizado. So, what is the baptism? Então, o que é o batizado? It O is batismo it is a ritual. é um ritual. Okay, so in the Old Testament, No Velho Testamento, there were thousands of rituals. tinham milhares de rituais. I'm exaggerating, right? Estou exagerando. But then religion was so heavy. Mas You a see? religião era tão pesada. Can I do that? Posso fazer isso? Can I do that? Posso fazer aquilo? Can I drink wine? Posso beber Can I vinho? drink juice? Posso beber suco? And then so many rituals. Tantos rituais. But in Christianity, there is only two. E na cristandade, You see? no cristianismo só tem dois rituais. One is the baptism, O batismo, that you should be baptized when you feel like being baptized. e que você deveria ser batizado quando você sente afim, When you have understanding of what that means, quando você tem entendimento sobre o seu significado, then you go. aí você o faz, No hurry, sem no pressa, pressure. sem pressão. Okay? It's Lord's work, it's not my work. É a obra de Deus, não a minha. It's not your work. E não é sua obra, His work. Let him do his work. é a obra dele, deixa ele fazer sua And obra. the other ritual is the breaking of the bread. E o outro ritual é como fala? Do pão, partilhar do pão?
partir do pão. when we remember what our Lord Jesus Christ has done for us on the cross. E como lembrança do que o Senhor Jesus Cristo fez na cruz. Only pra nós. two, you see? Só tem 2 rituais. This is Christianity. Isso é cristianismo. Only two. Só 2. But the old religions, thousands of rules, Mas lots as of outras institutions, religiões tinham milhares de regras, places to go. lugares para para ir, para visitar. And then you could ask me, oh brother, Aí poderia me perguntar, irmão, should I drink wine? deveria Or should I beber drink vinho juice? ou deveria beber suco? I'll answer you. Eu vou te responder. I don't know. Eu não sei. You see? I don't know. And even if I know, I won't tell you. E mesmo sabendo, eu não falaria. Because you have to go to the Bible. Porque você tem que ir na Bíblia. And from the Bible, you get the understanding of what you should do or not. É da Bíblia que você recebe entendimento sobre o que fazer ou não. Don't ask me. Não me pergunte. Because usually when you ask me, Porque normalmente quando você pergunta, the Holy Spirit already told something in your heart, you see? o Espírito Santo já falou alguma You coisa wanted no seu to get a coração. confirmation from my part. E você apenas quer receber uma confirmação da minha parte. And then, E aí, if you agree, e se você concordar, you will not say it's my opinion. não entendi. You will not say it is my Ah, opinion. você não falará que é minha You're opinião. going to say it's Brother Jairus' Você, opinion, right? você falará que o Jairo disse, é a opinião dele. But maybe you don't agree. Mas talvez você não concorda. Oh, then you ask another brother. Aí right? você pergunta a outro irmão. Ask Brother Daniel. Aí você pergunta, Daniel, Say, should I drink wine or posso should I drink beber juice? vinho ou suco? And then Brother Daniel say, oh, I like more juice. Aí o Daniel dá uma opinião e diz que prefere suco. And then you say, wow, I like this. Aí você concorda. Then you go back to Brother Jairo. Volta pro irmão Jairo. Brother, why do you like wine when Brother Daniel likes juice? Aí confronta as opiniões. Put them together. You put them together Aí põe junto as and stay respostas. out looking them fight. You see? E você fica fora e deixa eles brigarem. But the point is, Mas aqui o ponto é, go to your Bible. vai para a Bíblia. And what God tells you to do, E o que o Senhor te fala de fazer, you do it. você You faz. see? Você faz. And don't get worried about what the other people are doing. E não se preocupe com o que os Sim. outros estão fazendo. Because in the same way God has spoken to you through the Bible, Porque da mesma maneira que Deus falou para você através da He's Bíblia, going to talk to you, to Him through the Bible. Do you você see? vai falar para o outro através da Bíblia. Because when I do what I think it is right, Porque quando eu faço o que eu penso que está correto, based on my conviction from the Bible, baseado na minha convicção da Bíblia, vindo Yes. da Bíblia, is solid food. isso é comida sólida. Now, when I do things based on people's opinions, Quando eu faço as coisas na base de opinião dos outros, and I cause division among the e que eu brethren, causo divisão entre os irmãos, this is milk. isso é leite, This is childish, you see? isso é infantil. Because indeed, if you go to the Bible, Porque quando você vai para a Bíblia, some people have difficulty, right? algumas pessoas têm dificuldade. Because our Lord Jesus Christ Himself, Porque o Senhor Jesus, em pessoa, He turned water ele tornou água into what? em o quê? Juice? You see my point? Em suco. So the point is, don't criticize your brother. Love your brother. Então não critique seu irmão, ame I'm not seu. saying you are right or wrong. Maybe you are right. Eu não falo que você está errado ou correto. If you're right, Está correto. if you are right, be mature. You think, Mas see se my você point? tiver razão, seja maduro, Be perfect. seja perfeito. Wait for your brother one day. After so many years, you understand. Oh, okay, I shouldn't have wine. Deixe seu irmão entender por ele mesmo que um dia talvez que não era para ter vinho. But don't try to impose on your brother your point of view.
Não tente impor no seu Ok. irmão o seu ponto de vista, because it is much more important they're still together porque é muito mais importante vocês continuarem juntos than to be right. do que estar correto ou You ter know, razão. maybe it will be a surprise. One day we all realize we were all wrong Talvez um dia nós Sim. todos vamos realizar que estávamos errados, because I am not the truth. porque eu não sou a verdade. And I'm sorry to say it. Como fala? I'm sorry to I'm say sorry to that say, desculpe falar, you are not the truth. você não é a verdade, It's our Lord Jesus Christ who said, I am the truth. porque Jesus falou, eu sou a verdade. So, love your brother. Assim, ame seu irmão, This is solid food. isso é alimento sólido. Don't stop meeting together with your brother. Não Or deixe sister. não deixe de encontrar seu irmão This is solid food. ou irmã, isso é alimento sólido. Don't let things or teachings divide you Não deixe coisas ou ensinamentos dividir vocês, because we all have different degrees of maturity. porque todos nós temos graus diferentes de You maturidade. see? And only when we vendo? are together in love, then God's purpose can indeed be É accomplished. apenas quando nós estamos juntos em amor que o propósito do Senhor pode desenrolar. It's not when I think that I am right, okay? Não é quando eu penso que estou correto. If you thought you were not right, you would be crazy, right? Se você acreditasse que não está correto, você estaria louco. Yeah, because we have to believe we are right. That's the way, right? Porque é o caminho, nós temos que acreditar que estamos I certos. think I'm right, then I do it. Estou certo, então eu faço. But many times I think I'm right Mas mesmo em tempos que eu acho que and estou I'm correto, totally wrong. às vezes eu estou completamente errado. So I'm not the truth. Eu não sou a verdade, Jesus Christ is the truth. Jesus Cristo é a verdade. So babies fight for I am right. Assim, You are right. bebês brigam para ter razão. I like this. Eu gosto disso. You like that? Você gosta I do daquilo. this. Eu I faço do that. isso. Você aquilo. All outward things, all like elementary principles of the Christ. Todas as coisas elementares de Cristo. So when we understand Quando nos entendemos that above everything God wants us to love one another, que acima de tudo Deus quer que nós nos amemos, God wants us to walk together, que Ele quer que nós caminhamos juntos, wants us to be patient with one another. que Ele quer que nós estejamos pacientes uns com os And outros. of course, suppose I got more mature, Então suponha que eu esteja mais maduro. and then I like wine Aí eu gosto de vinho, because I never found anything in the Bible that says don't drink wine. porque eu nunca achei nada na Bíblia que diz que não pode beber vinho. It says don't drink too much. Fala que não é para beber But demais. if I like to drink a bottle, if to me is not too much, it's all right. Se eu Right? gostar de beber uma garrafa, que para mim não é demais, então tá tudo But certo. my point is, if I drink wine and that offends my brother, O ponto é que se eu beber vinho, que isso ofende meu irmão, why am I going to drink wine before him? por que que eu preciso beber see? na frente dele? Then I will, I'm drinking wine because I have freedom in Christ. Save the wine. Aí eu bebo provocando ele. Yeah, so I'm Bebo, que eu careful. tenho liberdade de Do you beber. see? I can drink quietly by myself. Eu posso beber tranquilamente. Não, I close the door of my room. eu I fecho drink the wine. It's okay. The Bible never said no. a Bíblia não fala que não pode fazer isso. Even the Christian Beber believers in sozinho. Corinth, they drink wine. See? Because Paul told them, oh, don't get drunk. Mesmo crentes cristãos bebem vinho. Yeah, in Corinth, Paul said, Porque don't Paul- get drunk Paulo apenas falou de não ficar bêbado. in the Lord's table, right? Na That means they mesa were do Senhor. drinking wine there somehow. Eles Right? beberam vinho But lá my de alguma point is, maneira. why should I do things that hurt my brother just to prove a point? Por que I que eu have deveria freedom fazer? in Por Christ. que deveria fazer coisas que machucam meu irmão apenas para mostrar que eu tenho razão? Don't do that. Não You faça see? isso. If your brother doesn't like to eat meat, Se seu irmão gosta de comer carne, why you bring a churrasco before your brother? por que ele trazer um churrasco na frente dele? So Se you- ele não gostar. You eat lettuce? Lettuce. Lettuce, Sim. alface. Eat alface with your brother.
What's the problem? Se ele quer só comer alface, então coma alface com ele. Then you go back to Curitiba and go to a churrascaria. Aí vai na churrascaria em Curitiba. Why are we fighting for small things when we are living such difficult and serious times? Por que brigamos por coisas tão pequenas quando nós vivemos tempos tão difíceis? So we are maybe a one footstep of our meeting with our Lord Jesus Christ. Talvez estamos apenas a um passo do nosso reencontro com If you look Jesus. all things that are happening around us, this is not time to get stuck in small things. Quando a gente vê tudo que acontece em nossa volta, não é Sim. tempo de nós perdermos nas pequenas coisas. Kleinigkeiten, né? Oder? Kleinigkeit, ja, genau. You see small things. A war in Ukraine, A gente vê coisas pequenas. war in Gaza, Guerra na Ucrânia, guerra em Gaza. flood in the south of Brazil, wiping out the whole province. Inundações no sul do Brasil, apagando uma província inteira. Billions millions of people suffering around the world. Milhões de pessoas sofrendo no mundo. An invasion of Muslims in Europe. Uma invasão de muçulmanos na Europa. So we have no time to get stuck with small things. This is childish. Então nós não deveríamos perder tempo com pequenas coisas. É infantil. If we can meet, let us meet. E se nós podemos nos encontrarmos, If we can encontramos. gather together in the name of our Lord, let us do it Se while it's podemos possible. congregar em nome de Deus, façamos isso Let us enquanto é go possível. on to maturity. E deixamos continuar em direção de maturidade. Oh, you're right. Maybe you prefer a brother or another. Sim, talvez você prefere um irmão um ao outro, ou do outro. It's okay, Tá certo, but don't fight for it. mas não brigue. You see? Não brigue por isso. If you don't like that brother, you switch off his channel. Why? You see? Se você não gosta de um irmão, apague o canal dele. Don't go to his congregation. Não vá na reunião dele. Don't gather together with him. Não se encontre com ele. Go with the other one you like. Vai com outro que você gosta. You don't need to speak evil of the brother you don't Mas like. também não precisa falar mal daquele que você não gosta. This is childish. Isso é infantil. May the Lord have mercy on us. Que Deus tenha misericórdia Let us de nós. conclude with a word of prayer. Vamos terminar com uma palavra de oração. We thank you, Lord. We ask you to continue to speak to our hearts. Te agradecemos, Senhor, e te pedimos de continuar a falar no nosso coração. We ask you, Lord, allow us to go on to maturity. E te pedimos, Senhor, de nos permitir de continuar crescendo até maturidade. Give us eyes that see only you, Jesus, only you. Nos dê olhos que permitem apenas ver a Ti, Senhor. Let us focus on what is important to you, not what satisfies us. Nos deixe focar apenas naquilo que é importante para Ti e não aquilo que satisfaz a nós. We pray in the name of our Lord Jesus. Amen. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Now we have a break. It's a 30 minutes break. We're 10 minutes delayed. Agora teremos Não? achava que tinha terminado. Nós temos uma pausa de 30 minutos, estamos 10 minutos atrasados. Oh, no, we are not. Okay, then. Oh, then it's okay. Não? Então tá bom. So we have a longer break. Então temos uma pausa mais longa. Para quem está na linha, a que horas? Talvez seja melhor falar ao horário que nós recomeçamos. So the next is 11:30. Ok, 11h30 de Zurich. Yeah. It's em 40 47 minutos. Recomeçamos. Okay. Obrigado. Acho que não estou entendendo. Então vai ser 1h20 minutos. Não, às 11h30. Agora é 17 antes de 11. Então, em 47 minutos. Às 11h30. 47 minutos. Bastante. Sim. Eu me enganei.
Você quer menos? Não sei. É que nós temos batizado, batismo. Então. Okay, want to start at 11? It's fine with me. Okay. Para nós também. Quer esperar 45 minutos, estamos aqui. Nós temos sempre. Ok, então começamos às 11 de novo. So we started at 11. Okay, yes. So, who is So to those who are following us online, in 15 minutes we start Yes. again. Ruth is online, so Yes. I don't need to translate Yes. for Korea. Okay, Thank good. Okay. We can share longer tonight. I'll share. shorter Okay. tonight. Okay. Yeah, Because you let's do thought that. it was- Yes, I thought it was already. I thought you had a lot of time. I had much more. Oh, Jairo, you were so quick. Oh, sorry. Yeah, sometimes I stumbled. So, You're struggling. I don't know, what did he, I lost the beginning and then I won. Well, because now we both Daniel and myself, we think the time is short, right? Yes. So tonight you can share longer. All right, thank you. I accept. Then I'll go longer too. I'm not kidding. Esse aqui é seu fio. Tá carregando o seu. Sim, mas é seu. Eu tenho o meu já. Tá. I want this. Always in the car. Where you have the version